bem feito o livro dos médios, bem feito anos e anos e anos de estudo. Vamos lá, sou passista, não tenho mediunidade, não tenho noção nada. 10 anos depois, está lá na mesa mediúnica, 5 anos de mesa mediúnica, 15 anos depois, começa a se mediunizar. O que acontece? Eles já estão, já estudaram, muitos deles já estudaram, porque já estão no trabalho mediúnico, porque já passaram por todo o processo de estudo. Então, gente, o que acontece se um médium acontece de se mediunizar ou passista? O doutrinador, ele tem o dever de chegar junto a esse médium passista que está ali, começou a ter as sensações mediúnicas, em conversar com ele como se fosse um médium normal, um médium que já está ali trabalhando tempos. O que vai acontecer? Digamos que o passista começou a ter sensações, ele está ali, está morrendo, está tendo um treco, começou do nada. Os outros médiums da mesa, que já são médiums mais experientes, o que vão fazer? Cada um tem a sua hora, não é assim que funciona numa mesa mediúnica? Vai um, vai outro, vai outro. Os outros médiuns experientes vão segurar as suas passagens e o doutrinador vai atender aquele passista que agora é médium. E vai conversar, vai doutrinar, vai encaminhar, terminou o baile, e aí saem os outros médiuns experientes. Tá? É assim que se faz. Não vai deixar aquele passista, por exemplo, morrendo, e aí finalizou o trabalho, se fez a prece final, agora vamos atender ele. Não, aí a gente faz como se fosse um desenvolvimento mediúnico que a gente faz hoje, se faz isso nos trabalhos de desenvolvimento, nos trabalhos mediúnicos. Os trabalhos mediúnicos, eles começam de um jeito e às vezes os mesmos membros eles vão se transformando no decorrer do trabalho. Vai anos, gente, eu vi isso muito nos anos que eu trabalhei em trabalhos fechados, de irem se modificando a mediunidade das pessoas. E quando se modificavam essas mediunidades, elas não saíam dali para estudar outra coisa ou passar por um desenvolvimento e depois retornarem. Elas iam sendo desenvolvidas naquele próprio trabalho, porque ela já é integrante daquele trabalho. Entendeu? Isso pode acontecer muito, inclusive com os nossos integrantes aqui. Né? Que podem começar como passistas e de vez em quando ter uma sensação mediúnica aqui a colar e acontecer de ser atendido. Às vezes é só uma sensaçãozinha, aí vai se aguardando mais para o final e aí, né, até se finaliza só depois que estiverem todos lindos e maravilhosos. Né? Não vai se finalizar, né, e aí, não, agora vamos te atender. Aí tira a mesa, faz uma voltinha. Se necessário for, se faz, mas isso dentro do horário estabelecido do trabalho. Não é que não se encerra o trabalho e depois se abre um outro. Tá bem, gente? Esse aqui, né, não deverá estudar toda a base kardeciana, além de todos os volumes da revista. Esse aqui, se tiver que ser, ninguém vai ser, né, porque só aqui são 11 livros, 11 ou 12 volumes da revista Espírita, mais os 5 dos livros básicos, mais obras póstumas, essa edição dá quase 20 livros. Imagina, né? Sim, desencarna. Isso daí tem que estar estudando sempre. Desencarnou. A próxima. Gente, a letra E pode acontecer, mas aqui a única coisa que está errada é que é o somente, né? Somente, tu é um médium experiente, bom, então tu não vai poder dar passagem, vai ter que ser outro, porque tu não sabe nada e os outros sabem, então o outro vai ter que pegar o teu espírito, né? Não sintonizar. Não, gente, o doutrinador ele pode e deve acompanhar esse médium que apareceu ali do nada. Apareceu, surgiu, né? Ele vai ter que fazer esse desenvolvimento desse médium. Acontece bastante isso, mais do que a gente pensa. Às vezes começa com 2 médiuns e 8 passistas. Depois tu vai ver essa equipe daqui a 3 anos e tu tem 6 médiuns e 4 passistas. E aí vai indo. Tá, gente? Ficou mais esclarecidinho ali a letra C, né? Eu não coloquei finalizado com prece, senão ficou inteligível. Tá?
Tá, gente? Essa questão vai ser anulada, tá? Para a alegria de todos. Então a Leila aqui foi a que chegou mais perto. Né? Tá bem? Aqui, gente, então repetindo aqui, pode o doutrinador incorporar, eu tinha colocado antes, né? Eu falei antes já. E o próximo, livros para leitura. Os livros para leitura preparatória do grupo serão de preferência o Evangelho, o Livro dos Espíritos, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Bastarão esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão os assistentes no mesmo padrão de pensamento, em torno dos temas vitais do Espiritismo cristão. O Livro dos Médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas, conforme os capítulos 62 e 7.2. Eu só li ali, vamos agora discutir. André Luiz recomenda não ler o Livro dos Médiuns antes do trabalho de desobsessão. Cite um motivo para tal recomendação. Cite comentários. Prata assistência. Cite comentários. Gente, vocês viram ali que ele recomenda então o Evangelho, o Livro dos Espíritos, obras correlatas, que seriam basicamente se referindo às obras de André Luiz, que na época existia mais, né? E não é recomendado ler o Livro dos Médiuns e obras técnicas, o que seriam obras de estudo, né, sobre mediunidade, essas questões assim. Por que então André Luiz ele não recomenda ler essas obras técnicas? Não ocupar muito o teu intelecto. Não estimular muito. É uma opção. Mais alguém tem um comentário? Não, melhor é ficar em vai concentração. Não, antes do trabalho mediúnico temos que ler, para ir sintetizando, com a cabeça nas nuvens, ler as obras básicas. Né? Bom, gente, se vocês estão buscando uma resposta, eu também estou até agora. Eu coloquei aqui para ver se vocês achavam algum motivo. Eu não vejo motivo plausível nenhum para não ler os livros dos médiuns. Pelo seguinte motivo. Ali no livro 2 nós temos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro extremamente técnico também. Assim como o Livro dos Médiuns, tem muito pouca diferença. Né? E ali ele coloca que o Livro dos Médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas. Obviamente, o Livro dos Médiuns é um livro, assim como o Livro dos Espíritos, que deve ser estudado numa reunião como nós hoje, que estamos estudando uma hora aqui. Gente, se tu pegar o Livro dos Médiuns para ler antes do trabalho, de sintonizar, é a mesma coisa. Né? Não vai acontecer nada. Né? Se pegar o Livro dos Espíritos, que bom. E se tu pegar todos antes do trabalho de obsessão, os livros dos médiuns, meia horinha que tu chega, por exemplo, 7h30, tu senta ali e lê o livro dos médiuns, tá bom, vai estudando. Né? Porque tecnicamente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, em questão técnica, eu não vejo diferença alguma. Sinceramente para vocês. O Livro dos Espíritos é tão ou mais científico que o Livro dos Médiuns. Então, automaticamente, ele seria um livro muito técnico também. E essas obras subsidiárias também, elas são muito técnicas. Se tu pegar, por exemplo, obras póstumas, que é um apanhado dos escritos de Kardec, que foi divulgado depois da morte dele, em 69, é um livro muito técnico também, embora seja uma obra básica. Então não faria muita diferença a gente pegar o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos,
O que não se recomenda? O que não se recomenda? É ler romances. Isso não se recomenda. Por que não se lê? Aí sim vejo um motivo mais... Por quê? Porque às vezes o romance tem histórias que nos deixam com a mente super excitada. Às vezes não tem as histórias de assassinatos, e mortes ou suicídios, né? E aí tu fica um personagem, não sei o que, tu tá envolvido naquela ali. É como se tu estivesse olhando um filme, uma novela. Então teu pensamento vaga, e às vezes até tem livros romanceados, às vezes tem histórias sexuais. Não tem, às vezes, encontros sexuais, encontros amorosos, e que te levam a mente a esse tipo de situação. Às vezes as melancolias, as tristezas que os personagens estão passando ali, e aí o momento não é para aquilo. Tem que estar sintonizado com uma coisa, uma leitura, até acredito mais técnica de fato, para que tu não fique nessa melancolia, nessa melosidade, digamos assim, que um livro de romance pode te dar. Por isso que se indica mais esses livros da doutrina, os livros mais de estudo, e não os romances para lermos né? Até livros de romance, às vezes, bons, gente, às vezes é um romance que não tem essas coisinhas assim, né? Mas não é indicado justamente porque tu te envolve naquela história e tu fica com a cabeça